Boa tarde, professores da FIAP. Aqui é Natália Feitosa, sou integrante do grupo 30. Vamos apresentar a fase 2, referente à pós de arquitetura de software. O tema é sobre Kubernetes. Foi desafiador esse módulo porque foi muito a aprender. A equipe trabalhou em conjunto para a entrega dessa fase e o vídeo começa com a apresentação do Denis e alguns pontos da API. E logo em sequência, a Gabi apresentará a própria parte do Kubernetes e a arquitetura de diagramas de arquitetura, finalizada ali pela Jess na apresentação. Se for necessário alguma complementação, vou fazer posteriormente. Estamos disponíveis para caso de dúvidas, se ficar qualquer ponto a acrescentar. E aproveitamos para agradecer pela disponibilidade de tempo e pelo aprendizado. Boa noite, meu nome é Denis, sou acadêmico do grupo 30 e vim mostrar alguns entregáveis aqui da fase 2. Estarei mostrando aqui quais são os entregáveis que eu estarei mostrando. Será o entregável 1, checkout do pedido, que deve receber os produtos e retornar a identificação do pedido. O entregável 4, que é a lista de pedidos, que deve ser retornado com suas descrições de ordenados, com as regras de pronto, em preparação e recebido, pedidos mais novos primeiro e mais novos depois, pedidos com status finalizado não devem aparecer na lista. Também mostrarei o item 5, que é a atualização do status do pedido. Então aqui a gente tem a nossa aplicação. Primeira coisa, eu vou estar rodando aqui o banco. E aí, vou estar rodando a aplicação. Tenho a minha aplicação aqui no Debeaver rodando. Atualizei aqui a tabela de pedidos, vocês podem ver que não tem nada. E a tabela de clientes, nós temos aqui 4 clientes, para poder fazer a representação. Certo, a aplicação já está rodando. Então, vou estar demonstrando aqui pelo Swagger. Então, primeira coisa, antes nós não tínhamos aqui o PUT, de fazer a atualização do pedido, agora nós temos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um pedido. Para nós criarmos o pedido, nós precisamos do ID do cliente. Então eu pegarei aqui o João Silva, de ID 1. Nós precisamos também de produtos. Então eu vou fechar aqui o pedido por enquanto, vou vir aqui nas categorias e vou listar elas. Então nós temos aqui acompanhamentos, bebidas, lanches, sobremesas. Então vou pegar aqui o ID dos lanches. Vou minimizar a categoria, vou vir aqui em produtos e vou listar os produtos pelo ID da categoria. Então vou pegar apenas os lanches. Então nós temos aqui. Vou pegar o ID do burger de cordeiro e vou adicionar aqui no meu pedido. Então vou abrir novamente meu pedido. Vou adicionar o burger de cordeiro, vou adicionar uma unidade. E agora eu vou copiar aqui esse item, vou adicionar uma vírgula, vou copiar um novo. E vou pegar aqui um double burger. Vou minimizar aqui o produto. Vou colar aqui no pedido o ID desse burger. Então nós temos aqui 2 itens. Eu vou colocar nesse aqui 2 burgers, para a gente poder ver que ele calcula o subtotal. Então aqui eu vou executar, ele criou, foi me gerado o ID desse pedido. Então eu vou copiar esse ID, vou vir aqui no get by ID, copiar o ID aqui, colar na verdade, e aqui a gente tem o pedido. Então nós temos aqui a identificação do cliente, que é o ID, o nome e o CPF. Nós temos aqui o horário que foi feito o pedido. Vocês vão ver que quando nós criarmos outro, a gente vai conseguir ver aqui a mudança no horário. E nós temos aqui 2 itens. O ID do item, a quantidade, o subtotal, como é só um item e o item custa 22, então o subtotal foi R$22. E nós temos aqui também o burger de cordeiro, quantidade de 2, ele custa 24, então o total foi de 48. Dando um total
subtotal de 48 e o total deu R$70. É 22 mais 48. E nós temos aqui também o ID do pagamento. Então, nós já conseguimos ver aqui que o pedido teve o status de recebido. Então, eu vou tentar atualizar agora esse pedido. Vou copiar aqui o ID e vou atualizar. Então, aqui, se eu tentar colocar o status de recebido, ele não vai permitir. Ele vai dizer que não pode ser atualizado para recebido, porque recebido ele é o status padrão de quando é criado. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui em preparation. Ele vai atualizar o status para em preparação. E agora, se eu detalhar esse pedido novamente, a gente vai conseguir ver que ele está em preparação. Vamos criar aqui alguns outros pedidos, certo? Não vou variar demais aqui em relação aos itens, para nós não perdermos tanto tempo. Tá? Então, eu vou recortar esse primeiro item e vou criar para o cliente 2 com a quantidade de 2. Então, nós criamos mais um pedido. E agora eu vou colar aquela parte que eu recortei com a quantidade de 3 para o cliente 3. Certo? Então, nós temos aqui 3 pedidos. Vou criar mais um pedido para o cliente 4 com esse mesmo burger com a quantidade de 4. Então, nós temos aqui vários pedidos criados. Vamos conferir aqui na nossa tabela. Então, nós temos aqui o ID, nós temos aqui o horário que foi criado, o ID do cliente, total e os status. Certo? Agora vamos atualizar os status desses pedidos. Primeiro, vou atualizar o status desse pedido vamos olhar aqui as opções que nós temos. Aqui pelo Swagger nós conseguimos ver no esquema. Cadê? Vamos procurar aqui. Quais são as opções? Em preparação, pronto, completado ou finalizado, né? Vamos atualizar para pronto, certo? Então, o ID vai ser esse aqui, do total de 48. Copiei, vou colar aqui. Vamos atualizar para ready. Então, nós temos aqui a atualização. Então, ready. E nós vamos atualizar agora. Na verdade, antes, vamos listar eles, para nós vermos aqui como que está se comportando. Certo? Então, nós temos aqui o status de pronto, em preparação, recebido e recebido. Se nós formos observar o horário, nós temos aqui a meia-noite e 22, às 23h58. Mas aqui ele está filtrando, ele está ordenando pelo timestamp ASCII. Né? Então, se nós apagarmos aqui e deixar padrão, você vai ver que ele vai trazer primeiro os antigos. Mas aqui ele está filtrando primeiro pelo status. Então, vamos atualizar aqui esse que está como recebido para pronto também. Então, atualizamos para pronto. Então, voltamos aqui na listagem. Conseguimos ver aqui que nós temos 2 prontos, um em preparação e um recebido. Então, nós podemos ver aqui o horário, meia-noite e 22 segundos, meia-noite e 31 segundos. Então, nós estamos trazendo primeiro os mais antigos, depois os mais novos. Agora, vamos atualizar esse que está recebido para completo, finalizado. Completed. Pronto, atualizado. Agora, se nós listarmos, perceberemos que ele não aparece na lista. E aqui nós podemos ver que ele está com o status de completo. Dessa forma, eu demonstro os entregáveis 1, 4 e 5. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou integrante do grupo 30
e aluna do curso de pós-graduação em Software Architecture da FIAP. Eu vou mostrar hoje para vocês a primeira parte de Kubernetes, né, da nossa aplicação. Então, inicialmente, a gente optou por executar todos os deployments e services e todas as configurações dentro do Minikube, principalmente por questões de custos, né? A gente ficou um pouco receoso em relação à AWS, principalmente. Então, a gente está rodando a nossa aplicação localmente. Para que tudo funcione da forma esperada, a gente precisa, então, buildar nossa aplicação e no Docker Compose subir apenas o serviço do banco de dados. A aplicação em si, a gente está rodando localmente, ela já está funcional, como vocês podem ver. E agora, então eu vou apresentar como foram as configurações então dos deploys. Para o DB, nós temos uma réplica, um deployment que inicia com uma réplica. Ele não necessita do Minikube, né, para rodar, mas a gente colocou alguns limites de recursos, né? Uma limite de requisições de 50 para CPU e de 100 para memória, e limites de memória, né, de uso de memória de 200 e de CPU de 100. Também configuramos um Persistent Volume com um armazenamento máximo de 10 GB e um Persistent Volume Claim, também um limite máximo de 10 GB, e o modo de acesso é Read Write Once, então escreve e lê apenas uma vez. O serviço utiliza o protocolo TCP, a porta 5432, que é a padrão do serviço do Postgres. E também configuramos as secrets, né, nesse arquivo, para não ficar exposto, né, as secrets desse serviço. Para a lanchonete, a gente precisou configurar algumas coisas a mais. O deployment, a gente teve que fazer separado, um para as probes e outro sem as probes, por questões do uso do Minikube. As probes só estão sendo executadas no host dele, né, do Minikube, por isso que a gente teve que fazer arquivos separados. Ambas iniciam com 3 réplicas. A gente está utilizando o Prometheus, né, junto com o Actuator, que está escutando a partir da porta 32.000. E nessa porta, então, ele vai coletar algumas métricas, né, para verificar a saúde da nossa aplicação. Em relação a isso, a gente configurou, então, a Liveness Probe e uma Readiness Probe. Na questão de recursos, a nossa aplicação tem um limite de requisições de CPU de 10 e de memória de 50. Os limites de uso seriam de 50, né, de CPU, e memória no máximo 100. Aqui está o nosso service. O nosso service, ele é um Node Port, é do tipo Node Port. Ele roda na porta 8080, também pelo protocolo TCP. Porém, o Node Port ele escuta na porta 32.000, que é onde nossas probes, né, estarão lá sendo ouvidas, né? Também temos um config map para organizações, né, da lanchonete, para fazer as requisições corretamente no Postgres. Um secret, por questões do uso do Docker, né, a gente precisou configurar esse secret. E aqui o nosso HPA. O nosso HPA, então, ele é referente apenas, né, ao deploy da Lanchonete App. Então, esse Horizontal Pod Autoscaler, ele inicia, então, um mínimo de 3 réplicas, que é o básico do deployment, né, e ele escala até, no máximo, 10 réplicas da nossa aplicação. O uso de CPU. Para ser, né, iniciado a escalar, né, o escalamento da nossa aplicação. Então, quando atingir 50%, já começa a escalar.
E memória, quando atingir 70% também, ele já começa a escalar novos pods. Então, agora a gente consegue ver que eu já tinha iniciado os serviços, né? A gente tem um pod do DB aqui rodando perfeitamente. E 3 pods da Lanchonete App. O uso de memória na ICPU. Como observado, o uso da memória está dentro dos limites esperados, não atingiu 70% ainda. Porém, o uso de CPU da nossa aplicação ele é um pouco elevado, principalmente porque a gente está rodando local. E como está rodando pelo IntelliJ, acaba consumindo um pouquinho mais de recursos da nossa máquina. Eu vou dar uma pausa no vídeo, mas na sequência eu vou estar mostrando para vocês, então, um teste de carga que a gente vai executar. Ele está aqui, a gente está usando o K6 para isso. Eu vou aplicar o HPA para que ele comece a escalar novos pods conforme, né, a demanda. E também eu vou ativar o serviço do kubestate-metrics para que ele jogue, né, ele se comunique com o Prometheus e a partir disso o Prometheus demonstre, né, através de gráficos, como está a saúde da nossa aplicação, o uso de memória e também de CPU. Então, já vou ativar agora o meu Metrics. Vou jogar ele para a porta 8081. E a partir disso, lá no Prometheus, ele já vai começar a coletar as métricas iniciais. Agora eu vou apenas trocar de tela, porque para poder demonstrar para vocês no Chrome como está o serviço do Prometheus. Então, continuando, todos os endpoints, eles estão certos aqui no Prometheus, né? Todos estão up, ou seja, ele está conseguindo coletar as métricas de todas as portas, né, necessárias, que é do Prometheus, da própria aplicação Lanchonete App, do kubestate-metrics e também do Actuator. No Grafana, a gente definiu algumas dashboards. A primeira é para monitorar a quantidade de pods. Como eu já rodei o teste... Perdão, como eu não havia ainda rodado o teste para escalar, né? Então a gente tem apenas 3 réplicas da Lanchonete App e uma do serviço do Postgres. O uso de CPU. Vamos atualizar. A gente tá vendo que o uso de CPU ele segue um pouco elevado. Da nossa aplicação tá na faixa de quase 0. Passando um pouquinho do 0.04. E aqui o uso de CPU do Spring Actuator. O uso de memória também é praticamente o mesmo, né? Tanto para o Actuator quanto para a aplicação. Até porque o Actuator ele caminha junto, né? Com a aplicação. E aqui é mais para verificar se já startaram corretamente todos os nossos serviços. Então, o Lanchonete App seria o verdinho, todos estão aqui nessa linha. E aqui o State Metrics, no caso, essa linha azul, que agora ela está ativa, né? Pois eu já subi o pod para que ele pudesse coletar os dados e jogar para o Prometheus. Então, agora eu vou executar o teste de carga aqui na minha outra tela. E aplicar o meu HPA. HPA já está ativado. Vamos rodar o teste de carga. A gente optou pelo K6 porque ele é fácil de configurar e ele responde bem, né, às requisições que a gente gostaria para um teste de carga. Ele é leve também, não usa muito recurso da máquina e muito menos não sobrecarrega, né, a nossa aplicação. Então, vamos observar, ele já deve estar escalando os pods. Vou atualizar aqui. Ó, já estamos com 10 pods, então, da Lanchonete App e um do Postgres, pois ele não tem, né, um autoscaler.
o uso de CPU. Vamos ver se aumentou. Ó, aumentou bastante, né? Porque agora ele está começando a escalar novos pods. Então, ele dispara muito o uso de CPU até conseguir equilibrar, né, entre todos os pods o uso dos recursos. O uso de memória também deu um pico maior, né? Principalmente do lanchonete, né? Como está aumentando o número de pods, ele vai consumindo mais memória até equilibrar tudo entre os pods. E aqui permanece tudo igual. Dá uma olhada aqui como estão a saúde dos nossos pods, todos rodando, funcionais. E era isso, então, pessoal. No próximo vídeo eu vou demonstrar, então, o uso do UEFK, né, para coletar alguns logs, métricas e alguns logs da nossa aplicação. Nesse vídeo eu vou mostrar os gráficos de monitoramento de logs que a gente gerou a partir de um monitoramento utilizando os serviços do UEFK, que seria o Elasticsearch junto com o FluentD e o Kibana. Para questões de não sobrecarregar tanto nossa máquina local, a gente subiu apenas um pod do Elasticsearch, porque ele é bem pesadinho, né, para a máquina. Mas mesmo assim foi possível coletar logs e gerar gráficos que já demonstram bastante como o nosso sistema está funcionando. O primeiro monitoramento é de host, como a gente está usando o Minikube, então apenas ele é listado, então está tudo correto. Logs de pods por nome. O Core DNS é o que mais está gerando logs, né, no momento, como observado. Nós temos também o monitoramento de logs para outros serviços, como o FluentD, o próprio app da lanchonete. Aqui também é um outro pod, né, da lanchonete app. E aqui é o próprio serviço do Minikube, a API do Minikube, no caso. Aqui a gente tem a quantidade de logs por container. Novamente, o Core DNS é o que mais está disparando logs, seguido pela aplicação, né, que é a Lanchonete App também, com 248 logs gerados. Temos o controller do Minikube, com 96 logs. A API Server, com 72, e o Kibana, com 71. Logs por namespace. O sistema, então, está gerando bastante logs aqui, né? Uma contagem de 2,71. E o padrão está em torno de 361 logs. E os logs por tag, aqui já não está demonstrando com tanta eficiência, mas se a gente olhasse anteriormente, quando estava subindo a aplicação, era possível ver uma crescente no momento em que a aplicação está subindo na quantidade de logs da Lanchonete App, que seria esse aqui. Esse aqui e esse aqui também, esses pods. Então, a gente pode ver aqui listados o próprio etc, né, do sistema, e aqui são os pods da lanchonete. Dá uma atualizada, ver se mudou alguma coisa. Então, não, só o FluentD que gerou um pouquinho mais de logs no momento. Aqui estabilizou a contagem por tag. Por namespace também. Aqui segue o Core disparando mais logs que os demais. E aqui também tudo seguiu no mesmo padrão. Então era isso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Jéssica e eu sou integrante do grupo 30 do curso de Software Architecture da FIAP. Eu vou falar aqui sobre os diagramas UML e de infraestrutura. Nós usamos uma linguagem de marcação para criar os diagramas de software chamada PlantUML. Ela foi integrada aqui através de plugin na IDE que estamos usando, que nesse caso é o IntelliJ. Começando pelo diagrama de classes, esse diagrama apresenta a estrutura do banco de dados, incluindo entidades como clientes, produtos, pedidos e categorias.
Aqui nós apresentamos a relação que elas possuem entre si. A relação 1 para muitos entre clientes e pedidos permite que um cliente faça múltiplos pedidos, enquanto cada pedido é vinculado a um único cliente. E a relação 1 para muitos entre categorias e pedidos organiza os produtos em grupos. A tabela pedidos-produtos estabelece a relação muitos para muitos entre pedidos e produtos, permitindo que um pedido inclua vários produtos e um produto esteja presente em diversos pedidos. Aqui também temos o diagrama de casos de uso. Aqui nós podemos ver os casos de uso do sistema. Os clientes podem fazer pedidos, pagar e acompanhar o status dos seus pedidos. Por outro lado, os administradores gerenciam clientes, produtos e acompanham pedidos, garantindo que tudo funcione aqui de forma eficiente. Nós temos também os diagramas de requisitos de negócio. Nesse diagrama, a gente pode ver os principais componentes do sistema. O cliente interage aqui com a interface do cliente, solicita dados para o back-end. O back-end processa pagamentos, consulta e armazena dados, além de atualizar o status do pedido. Temos também o diagrama de sequência. O processo começa quando o cliente seleciona os itens desejados na interface. Esses detalhes são enviados para o back-end, que cria o pedido. Em seguida, o back-end gera um QR Code aqui através do sistema de pagamento. E esse QR Code é apresentado ao cliente para que ele possa realizar o pagamento aqui de forma prática e segura. E por fim, temos o diagrama de arquitetura. A arquitetura, ela segue um padrão básico de microserviços, onde nós temos o serviço principal do aplicativo e o banco de dados PostgreSQL como serviços separados, né? Nós utilizamos o Docker para gerenciar os containers e Kubernetes para orquestração, escalabilidade e deploy. Muito obrigada! Bom, como vocês puderam ver no vídeo, a gente não só fez o trabalho de entrega referente à fase 2, mas também optou por implementar melhorias para monitoramento, de forma a garantir a visualização ali da saúde da estrutura, né, de como que está o desempenho da ferramenta. Também trouxemos a questão do diagrama de arquitetura e como é possível ver de forma complementar aqui no código, aqui é o código que está no GitHub, que foi informado para a banca, né, para os professores. Implementamos adicionamos algumas informações no README e alguns dos aprimoramentos efetuados pelo grupo, além dos solicitados, foi a inclusão de testes unitários, porque conforme a gente implementava a atividade, e a gente sabe que existe isso no próprio mercado de trabalho, nas outras atividades, com o passar do tempo é importante que não quebre a estrutura, né, não quebre o código conforme a gente ajusta ele. São várias pessoas colocando a mão na massa aí, e então é importante esse controle de testes unitários. Como já falado, implementamos o Prometheus ali com o Elasticsearch e o diagrama de arquitetura. Quando o Denis mostra na API em relação a pedidos, também a gente pode verificar aqui no código. Bom, aqui só para trazer visualmente no código a questão dos testes, mas vocês conseguem ver no próprio GitHub, né, quando vocês com o código aí na máquina de vocês. E com Docker, né, garantindo que vai dar certo. Então os testes passam aqui. E aqui então tem a implementação do webhook, que é o controller. Então ele bate aqui, recebe o pagamento e faz o retorno ali referente à operação. Acredito que da forma que foi apresentada consegue trazer a ideia do projeto para vocês. E novamente estamos abertos aí em caso de dúvidas, em caso de necessidade de complementação. E ficamos muito felizes com o aprendizado que tivemos nesse módulo. Tenho certeza que os próximos vêm para agregar bastante. E é isso. Um abraço.